esperada e tão temida venda do André chegou. O André deixa hoje o Fluminense não só como a maior venda da história do Fluminense em valores fixos, mas também como ídolo inquestionável do clube. Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, André. Mas e agora? Como vai ficar a nossa vida daqui pra frente sem o nosso camisa 7? A gente vai falar um pouquinho sobre a venda e também falar um pouco sobre esse futuro sem André. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Geralmente é essa hora aqui no canal eu lanço um vídeo de atualizações da madrugada com as notícias do dia do Fluminense, mas com essa situação da venda do André, eu acho que aconteceram outras coisas importantes, mas essa venda acaba ofuscando as outras notícias, porque a gente está falando sobre um garoto de 22 anos que apesar de muito jovem, construiu uma idolatria dentro do clube. Mas não só uma idolatria por ser um moleque de Xerém, né? O André, desde que subiu ao profissional e teve as primeiras oportunidades, ele é considerado titular absoluto. Eu não lembro em um momento que essa titularidade do André foi questionada, né? E isso tanto pelos técnicos que passaram, o André jogou com o Odair, jogou com o Roger, jogou com o Marcão, jogou com o Diniz, jogou com o Mano Menezes, mas também pela torcida, né? É um cara que sempre se entregou dentro de campo, sempre defendeu as cores do Fluminense e que mesmo muito jovem teve a hombridade, a fidelidade, a dignidade de quando recebeu a maior proposta da carreira, muito novo, no meio do ano passado, decidiu permanecer no Fluminense, mesmo tendo a incerteza de um futuro, no sentido se de fato venceria a Libertadores, isso aumentaria o seu passe, se de fato não poderia ter uma lesão no meio desse caminho e atrapalhar uma saída futuramente para a Europa. Várias coisas poderiam ter acontecido e ele, mesmo muito jovem, teve essa... Vocês vão ver aqui em algum momento. Assim, eu tô me segurando aqui, mas assim, em alguns momentos vão escorrer lágrimas, porque o André, mesmo muito novo, quando ele recebe a proposta de seguir a carreira dele no Liverpool, é coisa que todo jogador da idade dele, todo moleque que sonha em ser jogador teria, né? Que é de ter uma oportunidade tão cedo de brilhar na Europa. Ele disse sim ao nosso clube, seu sim ao meu clube. E aí não tem como não me emocionar. E você pode estar falando, mas Júlia, também se o André tudo isso, o Fluminense ajudou a construir, e eu concordo. Mas assim, no mundo do futebol, a gente não vê isso acontecendo sempre. Eu acho que a gente, ainda que a ficha esteja caindo com essa saída, tenho visto muitos posts falando sobre o André ser o maior moleque de Xerém, sobre a idolatria construída pelo André. Eu acho que a gente ainda não tem noção da dimensão, do tamanho, da proporção que o André vai ter para a história do Fluminense. Enfim, eu já tô mais tempo aqui, inclusive, parada na frente dessa câmera, tendo que fazer cortes para evitar tantas lágrimas nesse vídeo. Porque, enfim, eu sou emotiva e eu realmente sinto que a gente tá vendo a história acontecer e só vai ter noção do tamanho disso tudo de verdade mais pra frente. Mas é uma venda que ela é difícil porque a gente é obrigado a aceitar. O Fluminense precisa fechar as contas, o André tem o sonho dele, que também não cabe a gente julgar. Dentro do futebol, a maior perspectiva, o maior sonho é sim você atuar na Europa e atuar em uma grande liga. Que bom que pelo menos ele tá saindo para uma grande liga e para um bom valor para o Fluminense. O André vai sair para o Wolverhampton pelo valor de 22 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus. Essa notícia foi dada no GE pelo Marcelo Neves e Gustavo Garcia. O Wolverhampton está adquirindo 100% dos direitos econômicos do jogador. O Fluminense é até o único dono do André, os 100% pertencem ao Fluminense, mas o Fluminense fica só com 90% dessa venda, porque 10% ficam com os representantes do atleta responsáveis por ter feito essa transferência, essa transação, digamos assim. Até depois que saiu essa informação do GE, também saiu uma informação da Lina Style dizendo que o Fluminense está tentando segurar 10% de uma mais-valia, que seria aí direito de 10% em uma venda futura, além do mecanismo de solidariedade da FIFA. E assim, acho que o que conforta é que, ainda que não tenha sido os 35 milhões de euros que o Fluminense desejava quando envia a contraproposta para o Fulham, esse valor em termos fixos
pelo que a Aline Nastari havia passado, que era a proposta do Fulham, é uma proposta que em valores fixos é um pouco maior do que a do Fulham. Segundo a Aline Nastari, ela traz essa informação quando sai a notícia da recusa do Fluminense à proposta do Fulham. A proposta do Fulham se tratava de 25 milhões de euros divididos em 20 milhões fixos e 5 de bônus. Agora, nessa proposta do Wolverhampton, são 25 milhões também, mas a gente tem 22 fixos e 3 de bônus. Então essa parte fixa, que é a que de fato a gente tem garantida, né, se não depende de metas batidas ou coisa do tipo, acaba sendo mais alta pela informação que ela passa. E desportivamente falando, o André entregou tudo dentro de campo. É um futebol de alto nível enquanto vestiu a camisa do Fluminense. Apesar de ter sido destaque na base, né, a gente fala mais do profissional. E ainda sai daqui com conquista de títulos, conquistou Libertadores, Recopa, 2 Cariocas, deixa o Fluminense, inclusive, fora da zona do rebaixamento e também dentro das quartas de final da Libertadores desse ano. Assim, venda paga, né? É claro que a gente sabe que vale mais porque o André é um jogador de muita qualidade, mas para o mundo dos negócios, posição, que é uma posição que não é tão valorizada, por exemplo, como um atacante, né, é uma boa venda que o Fluminense faz agora. Mas pra gente tentar falar sobre um futuro do Fluminense nessa sequência de temporada sem o André dentro de campo, vai acontecer um desnível técnico, ainda que a gente tenha trazido o Facundo Bernal pra substituir o André. O André é um cara de muita qualidade. O Facundo Bernal, ele é uma promessa. Pra mim, o André é um jogador que já tá pronto, ele ainda vai crescer mais, mas é um jogador que você não tem dúvidas, você já sabe o que esperar. Facundo Bernal é uma promessa que a gente já viu boas partidas, mas ainda, né, é um jogador que acabou de chegar, tem a questão de adaptação ao futebol brasileiro, vai precisar ganhar mais ritmo de jogo junto com essa equipe. Eu acredito que tem tudo para dar certo, mas a gente vai sentir um desnível, porque afinal o André estava jogando em alto nível há muito tempo. Mas eu acho um pouco difícil definir o quanto esse time vai sentir a ausência do André, porque eu acho que já foi pior, assim. Esse ano a gente teve um período de experiência sem o André, que foi um período muito ruim. O André, ele fica de fora desde que ele se lesiona em abril até ali início, ali meio de junho, quando ele volta, mais ou menos. Eu não lembro as datas certas, mas se eu não me engano ele se lesiona dia 26 de abril e volta ali por volta do dia 16 de junho. Algo assim, mas é um momento em que o Fluminense também em 2024 não tinha engatado. Porque naquele momento, pra mim, a gente fica sem o André, que é uma peça importante do time, que não tinha tido uma queda individual de rendimento. Mas coletivamente o time não estava certo, nem com ele, né? Porque era uma questão ali realmente do time que não tinha se encontrado ainda na temporada 2024, com algumas peças naquele momento que eram também muito questionadas dentro da equipe. Hoje a gente já tem uma equipe com outro comando técnico, com um time que hoje se acerta dentro de campo, que tem conseguido fazer resultados importantes, ainda que nem em todas essas partidas a gente considere que o Fluminense joga no seu máximo, a gente tem conseguido resultados importantes. E já tem sido um time competitivo, que leva perigo ao seu adversário. Então, a gente também está falando de um outro Fluminense nesse momento, de uma equipe que vive um outro momento. E agora, é claro, a gente vai ter o impacto de perder uma peça importante com um time que está ajeitado, o que sim vai impactar, mas eu acho que poderia ser um dano maior para tentar recuperar isso, porque a equipe estava destrambelhada, digamos assim. E hoje a gente já tem uma equipe que consegue jogar junto, que coletivamente é bem melhor do que era antes. E aí a gente vai ver como vai ser o Facundo Bernal desempenhando nessa equipe, né? O Facundo Bernal veio para ser titular, eu acho que isso ficou muito claro. Acho que o fato da gente ter Martinelli e Nonato hoje também é muito bom. O Martinelli tem oscilado bastante na temporada, mas o Nonato chegou bem na nossa equipe. Então, assim, acho que a gente vai ter um impacto, mas esse dano poderia ser maior se o time não tivesse, de fato, se encontrado ainda na temporada. E se a gente também não tivesse trazido alguém de fora para suprir, até porque a gente está perdendo 2 volantes nessa janela, né? Não só o André, mas o Alexander também já foi embora. Então esse impacto poderia ter sido maior. Então, assim, acho que esse foi o vídeo. Até esqueci de pedir para você deixar o like, se você puder fazer isso. É um gesto muito simples, mas que ajuda demais o nosso canal. E para encerrar, eu queria agradecer o André. André, muito obrigada. Eu tenho muito orgulho
de ter visto você vestindo as minhas cores, a camisa do meu time. Sem sombra de dúvidas, foi um orgulho não só ver você jogando dentro de campo pelo Fluminense, mas também o gesto que você teve de ficar aqui e trazer essa Libertadores pra gente, ter feito parte dessa equipe e ter ajudado na construção, na realização desse sonho. Eu espero, de coração, tanto que você não vá pra rival, por favor, mas que um dia volte pra cá. Assim, você é enorme. E pra encerrar, vou copiar aqui o Gabriel Amaral, mas isso me impactou bastante no vídeo lá do Raiz Tricolor. Vou deixar um trechinho do vídeo da Bárbara Mendonça, do André, no final, no último jogo dele no Maracanã pelo Fluminense contra o Grêmio. Tudo indica que ele não vai entrar em campo contra o São Paulo. É um momento que eu queria ter vivido, mas não estava lá, então foi um vídeo que me impactou rever. Eu vou deixar aqui com vocês também. Saudações tricolores.